Ligeiro. Se você tem uma renda que é superior a 20 mil reais e você não tem, sei lá, uma família de 5, 6 filhos, né? Eu te garanto com absoluta certeza que você consegue economizar 10%. Com absoluta certeza. Sim. Então, essa é uma das coisas que eu falo com tranquilidade antes de iniciar meu trabalho. Eu falo, cara, meu trabalho se paga em um mês. É bem isso. Mas calma, não tem de onde tirar. Eu digo, cara, tem de onde tirar. Tem. É que você nunca parou para fazer um diagnóstico. Como disse um outro convidado nosso, tu conhece o Gofegê, ele ainda falou, despesa é igual a unha, corta toda semana, porque senão, né? Exato. Só que também é igual a unha porque chega uma hora que começa a sangrar. Então, tem alguns casos que a gente precisa entender o seguinte. Cara, não dá realmente mais para cortar. Já deu, já foi no limite, né? E aqui voltamos para a questão emocional e comportamental. Uma pessoa que estudou 5, 6 anos para ser médico, um cara que decidiu empreender, que botou tudo, a vida dele toda ali, o que ele quer no mínimo de recompensa? Poder gastar na pessoa física. Poder ter um mínimo de conforto. Então, e aqui entra uma questão que nós precisamos entender e ser honestos com a gente mesmo. Porque quando as pessoas começam um trabalho de planejamento financeiro, de reestruturação financeira, elas dizem assim, não, eu vou cortar, eu vou parar, não vou mais gastar, né? É tipo a pessoa que está arrependida de que fez uma bobagem, né? Tipo o cara que bebe e aí diz que vai parar de beber, não vou mais pra festa. Dá 15 dias ele aguenta, depois já era. Exatamente. Cara, exato. E eu digo, não adianta você me dizer que você não vai gastar, você vai gastar. Você gastou sempre, olha aqui. Então, virou hábito já, né? É melhor a gente falar assim, o quanto isso tem valor para você. E essa é uma coisa que pouca gente para avaliar. Que é o seguinte, o quanto esse gasto é importante e tem valor para você. Porque tem gastos, Dani, que do ponto de vista financeiro, não faz sentido nenhum. Você vai olhar e vai falar assim, cara, não faz sentido você gastar com isso. Mas do ponto de vista emocional faz. Porque deixa essa pessoa mais feliz. Se ela é mais feliz, ela naturalmente é mais produtiva. Se ela é mais produtiva, ela consequentemente vai ganhar mais dinheiro, se ela tiver uma renda variável. E se ela ganhar mais dinheiro, ela não vai gerar um problema financeiro. O grande problema são os gastos por negligência e os gastos por desinteresse. Do tipo assim, cara, é assim mesmo, nem olho e as coisas estão todas... tá tudo caro mesmo... E aí a gente para de observar e para de fazer uma análise. Eu realmente preciso disso? Eu realmente quero isso? São perguntas que você se faz, né? Antes de comprar. Precisa hoje? Você vai comprar? Eu tenho como pagar? Né? Tudo isso é interessante. Quando a pessoa se habitua a pensar, ela acaba tomando decisões diferentes. Só que aí que tá. Aí a gente volta pro problema que a gente tinha antes. O cansaço. Eu tenho o sistema 1 e tenho o sistema 2. Então, qual é a única forma de eu resolver isso? Se eu sempre tiver que pensar, eu não vou parar para pensar. Porque o meu sistema 1... É que é muito louco, não é você que decide. Não, o cérebro ativa e desativa. Eu sempre disse isso nos treinamentos de desenvolvimento humano, de gestão emocional. Eu disse assim, nós não temos... Não existe controle emocional. Não existe controle emocional. Você tem que ter controle emocional. Não existe. Por que não existe controle emocional? Porque nós não temos o controle se uma emoção será disparada ou não. Então a gente tem duas possibilidades, tá? Ou a gente precisa ter um conhecimento muito grande sobre as emoções para que a gente consiga perceber quando ela é disparada e a gente tenha recursos para fazer gestão dela e minimizar os danos. Ou seja, um exemplo, sentir raiva. Raiva é simples de você perceber, né? Raiva é muito simples de você perceber. Você fica com raiva, você percebe. Agora, orgulho não é fácil de perceber. Não. Vaidade não é fácil de perceber. Você não percebe rápido. Então, como ela inunda a tua corrente sanguínea, a gente está falando de algo que é bioquímico e que inunda a tua corrente sanguínea, quando ela é disparada e você não tem a decisão, você não decide se ela vai ser disparada ou não, você precisa ter a percepção e entender qual a emoção é e ter um recurso para poder gerir ela.
essa é uma das formas. A mais difícil, né? E aí me dizem, mas como assim não tem controle? Não tem controle porque a emoção ela é um sistema ela é um mecanismo de segurança. Então, por exemplo, você tá na BR e do nada alguém te fechou, inesperadamente, né? Uma emoção é disparada para gerar um comportamento rápido, sem que você precise pensar, para que você consiga se proteger daquilo. Luta ou fuga, sim. Isso, né? Então ela é disparada. E aí vai levar um tempo até aquilo sair da tua corrente sanguínea, tá? Nesse momento específico, beleza, foi uma coisa que aconteceu. Pontualmente, então, né? Uma emoção ela é disparada ou por algo que acontece fora de mim, ou por algo que eu pensei. Na maioria das vezes, das pessoas, é elas mesmas que criam o ambiente. Nosso cérebro não sabe o que é ansiedade. A ansiedade é uma coisa interna, é a voz interna da pessoa comendo o corpo dela e criando uma situação que não existe ainda. O nosso cérebro não sabe o que é realidade e o que não é. Então, Isso. aquilo que a gente pensa repetidas vezes acaba se tornando uma realidade. Então, ou a gente tem essa habilidade, ou então, qual é a melhor forma da gente não ter um disparo emocional? Entender o que é que dispara as minhas emoções e evitar aquilo. É tipo assim, cara, eu não quero mais comer chocolate, não quero mais comer doce. Vai resolver se eu comprar chocolate e deixar em casa? Não. Eu tô dificultando o meu processo, eu tô gerando um gatilho na minha frente. Então, o que eu faço? Cara, eu não compro chocolate. Tive uma cliente faz umas 2 semanas. Ela tinha uma compulsão, assim, com roupa, né? Cara, o negócio é roupa e tal. E aí eu disse, tá, beleza. Falei, então a gente vai, como a gente começou o processo de reestruturação e tal, vamos fazer um compromisso aqui de você não comprar roupas agora até a gente concluir nosso plano e decidir quanto que você vai poder gastar com roupa, beleza? Beleza. Deu uma semana. Na outra semana ela falou, Micael, eu tenho que te falar, eu não aguentei. Eu falei, comprou roupa dela? Ela falou, sim, mas foi a minha despedida, disse ela. É o bêbado falando, né? E aí depois eu vou te explicar, assim, cientificamente porque isso acontece, né? Ela falou, foi a despedida. E aí eu falei, mas ela tava se sentindo muito mal. Ela tava se sentindo culpada porque ela tinha quebrado a confiança dela comigo. Eu falei, não precisa se sentir mal e tal, tudo bem, como é que foi? Me conta o que aconteceu. Então, Micael, eu falei, você saiu de casa para comprar roupa ou tu comprou online? Não, eu... A compra online acabou com metade das pessoas que não tem controle, né? Exato. E aí ela falou assim, não, eu comprei na loja física. Eu falei, tá, mas tu saiu de casa para comprar roupa? Daí ela falou, não saí de casa para comprar roupa. Eu falei, então o que aconteceu? Não, eu fui no médico. Tá, e aí? Na volta eu passei na frente de uma loja que eu gosto muito. Eu falei, e aí? Então, daí eu olhei os negócios, daí eu pensei, vou só entrar e vou só olhar. Vai vendo. Aí ela entrou, provou, ela falou, gostei, mas eu não queria levar. Eu queria, mas não queria. Ela falou, aí eu disse que eu não tava com o cartão, fui pra casa e falei pra moça, deixa reservado. Mas fui embora com a intenção de dizer pra ela que eu tinha desistido. Ela falou, Micael, eu dormi pensando naquele vestido e acordei, voltei lá e comprei. Olha que maluco isso. E eu fiquei ouvindo a história. Eu falei, tá bom. Então é o seguinte, nós vamos mudar a tua meta. A tua meta não é você não vai mais gastar. Por que você comprou? Porque eu gostei. Tá, mas e por que você gostou? Porque eu entrei na loja. Por que você entrou na loja? Porque eu passei na frente. Daí eu falei, e se você não tivesse passado na frente? Não teria visto, não teria entrado, não teria comprado. Então, ou seja, a tua meta é não passar na frente das lojas que você gosta. Eu tive uma outra cliente que falei, cara, o teu objetivo é tirar os gatilhos. Quais são os gatilhos? Cara, porque agora você tem Shopee, Shein, tudo no teu celular que fica mandando notificação. E aí tem os... Eu vou aprendendo, eu vou descobrindo, porque eu atendo muitos casais e muitas mulheres, né? E aí tem o grupinho dos achadinhos, né? Do grupo de WhatsApp, que compartilha as promoções que são imperdíveis. Eu falei, cara, não existe promoção imperdível que não vai se repetir. O meu filho sempre lembra da questão do Július, o pai do Cris da série. Ah, sim. Se não comprar nada, o desconto é maior. Se não comprar nada, o desconto é maior. Eu sou meio dessas, assim, eu sou meio, né? E olha que ainda assim a gente gasta, mas... E aí, o que a gente precisa entender? Causa uma satisfação naquela compra, né? Causa uma dopamina que alguns têm com a cerveja, alguns têm com o chocolate, alguns têm com a compra. Isso você tem que entender em que pedaço você tá, né? Só que aí é o quê? É prazer seguido de dor. Por quê? Eu tenho prazer, comprei. Pode perguntar para todas essas pessoas.
Eu pergunto ao meu cliente, tá, e como você tá se sentindo agora? Putz, eu me sentindo muito mal, não deveria ter comprado, porque, caramba, eu ganho 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, eu não tenho uma reserva. É o típico... Meus filhos estão crescendo e eu não tô... E o que vai ser deles? Então, assim, é o típico viciado, do vício. Só que a gente é viciado, não é na compra, e esse é o ponto. É no gastar, né? Não é no gastar. A gente é viciado na emoção que aquele gasto ele gera. Causa. Ou ele vem como uma fuga, por exemplo. Hoje falei com uma pessoa e tal, ele falou, eu vi que você... olhei teu Instagram, vi que você trabalha com planejamento financeiro e tal. Daí ele começou a me falar, ele falou assim, cara, eu vi que esse mês eu tô gastando muito com comida. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu trabalho até as 8 e pouco, chego em casa às 9 horas, minha esposa também. E aí a gente olha e pensa assim, não, vamos pedir alguma coisa pra gente comer. Então... falta do planejamento de ter alguma coisa pronta. Falta do planejamento, de organizar a semana, de dedicar um tempo. Então, tudo isso faz com que a gente gere um problema financeiro. E aí o que acontece? Quando a gente está numa situação de pressão, por exemplo, dia a dia a gente tem ali a nossa correria, a nossa pressão. Se eu contar com a minha capacidade de fazer análise para tomar decisão, cara, eu tô ferrado. Vai fazer. E aí o que explica isso? Tem uma teoria do cérebro trino, que é do Paul MacLean, da década de 60, se eu não me engano, que divide o cérebro em 3 partes. Então, tem o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Muito utilizado no marketing. Inclusive, eu digo que a gente precisa usar os mesmos mecanismos que o marketing utiliza para fazer a gente comprar, porque são gatilhos de venda, gatilhos de compra, para a gente entender e se proteger disso, né? O nosso cérebro reptiliano, ele é responsável por todo o funcionamento automático do nosso corpo. Então, respirar, se movimentar, enfim. Toda a parte mecânica vem do nosso cérebro reptiliano. O nosso cérebro límbico, ele processa todas as nossas emoções. E aqui vem um outro ponto. As nossas experiências emocionais. E aí a gente acha que... Um parênteses aqui. A gente acha que o problema emocional, ele é agora o pontual. Só que esse sistema límbico, ele registrou todas as nossas experiências da nossa vida desde que a gente é criança. É como se fosse a nossa IA treinada para responder do jeito que a gente sempre fez. É muito louco, porque quando você lê sobre isso e você entende como a IA funciona, você vai ver que a forma como replicar a IA ela é muito parecida. E eu vou explicar por quê. Então, essa parte do nosso cérebro é a parte que faz o registro das experiências emocionais. Então, é ali que registra as nossas experiências. E aí a gente tem o neocórtex, né? O neocórtex é a nossa parte, é a parte do cérebro que faz a gente planejar, raciocinar e pensar. Historicamente, ela é a mais recente. O reptiliano e o límbico são mais antigos na história da humanidade, né? Então, eles têm um treinamento, uma estrutura maior do que o neocórtex. Quando a gente está numa situação de pressão, o reptiliano e o límbico, eles agem junto, chamado de cérebro animal. Então, há aqui o que se chama, dentro do cérebro límbico, tem uma parte do cérebro que se chama amígdala. Há o sequestro emocional. E esse sequestro emocional faz com que tudo aquilo que você sabe, todo o teu planejamento, toda a tua capacidade técnica, ela vai pro buraco. Pro ralo. Ela vai pro ralo, porque você age de maneira primitiva, não exatamente como os primitivos, né? Mas você age de maneira muito mais intuitiva e sem raciocínio nenhum. Então, não adianta você saber que você precisa gastar menos. Não adianta você saber que você não pode comprar. Não adianta saber que é supérfluo uma ou outra coisa. Você precisa treinar o seu cérebro. E é isso que... Tem um livro que eu gosto muito também, eu trouxe, inclusive, você falou que eu poderia... Sim, né? Por favor. Então, depois eu pego aqui pra gente olhar, que se chama A Mente Acima do Dinheiro, tá? É como as emoções impactam. E esse livro, ele traz várias pesquisas sobre isso, então é muito interessante, né? E ele diz que a única forma de a gente mudar isso é fazendo o quê? É treinando. Porque quando a gente treina, isso acaba entrando pro nosso cérebro reptiliano. A resposta automática vira a parte boa. Ela vira uma resposta automática. Tu sabes que isso é interessante porque desde muito cedo eu não sou uma pessoa indecisa. Eu sempre fui uma pessoa que ou eu gosto ou eu não gosto, ou eu quero ou eu não quero. Né? Então eu saía para fazer uma compra, vou usar o meu exemplo que fica bem claro isso. Eu não
tenho por hábito comprar na primeira vez que eu olho. Então, assim, vou fazer um treinamento. O cara vai fazer 3 reuniões até ele me convencer. Sim. E eu vou dormir com a ideia, e eu vou calcular o negócio. Então, assim, eu tenho por hábito de que a minha resposta de compra é não. Então, eu sou um desafio para vendedor. Porque eu não sou uma pessoa que compra por impulso. Sim. Né? A mesma coisa com um sapato, a mesma coisa com o mercado. O mercado é o que acaba me levando a decisão mais impulsiva, porque ou tu já tá cansado, ou geralmente são valores menores, né? Tu vai lá pegar o pão e o leite, então pega o pão e o leite, aí peguei mais um negocinho e tal. Então, acaba sendo valores menores. Mas as pessoas tendem a dizer, e esse sapato tá em promoção. Se for pra eu comprar, ele vai estar em promoção amanhã ainda e eu vou voltar. Então, o meu sistema, quando eu estou cansada, Sim. tirando o supermercado... Todo o resto é não vou comprar. Não, eu não vou fazer isso agora. Não, então a minha primeira resposta é não. E aí algumas pessoas dizem, Dani, a tua resposta sempre é não. Eu disse, não é o hábito, né? Virou hábito, mas é. Então as pessoas que tendem a comprar por impulso, elas estão treinadas para fazer isso quando estão cansadas. É mais ou menos isso? Elas são treinadas por experiência. Não necessariamente treinadas, mas elas estão acostumadas pelo histórico delas de vida. Isso, aquele treino de que tu faz sempre a mesma coisa. Isso é um treino. É um treino não intencional, involuntário, exatamente. Isso. Mas é o que acaba acontecendo. Isso. E aí, qual é a única forma? A única forma é a gente treinar, que é mais ou menos isso que você está falando. Essa é uma técnica, então, tipo assim, sempre que eu estiver diante de uma compra, qual é o passo a passo que eu vou fazer? Se isso vira um processo padrão e automático, isso te blinda. Só que para cada pessoa é de um jeito diferente. Esse livro traz algumas evidências que eu achei muito interessante, porque ele entrevista pessoas que trabalham no exército, no corpo de bombeiros, atletas, e aí eles perguntam, cara, aconteceu tal coisa ali, uma emergência, e como que você conseguiu pensar? Ela falou, eu não pensei, eu tô treinada para fazer isso. Eu já sei. Então, por exemplo, policiais treinam infinitas vezes para poder atirar, sei lá, correndo, né? A gente vê o pessoal que treina, né, do exército para combater em guerra, ele é treinado para continuar na guerra com um monte de estouro, o bicho pegando, entendeu? O treino é você fazer repetidas vezes a mesma coisa até aquilo se tornar natural. E aí é onde a gente para de depender a gente para de depender do sistema 2, que é o sistema analítico e tal e tudo mais, e a gente começa a tornar o sistema 1, que é o sistema automático, um sistema mais saudável para as nossas finanças. Só que aí vem um outro ponto. Cada pessoa funciona de um jeito diferente. E essa é uma outra coisa que o livro Psicologia Financeira é sensacional, ele é muito bom de ler. Tá na minha cabeceira isso. E ele, no segundo capítulo, ele diz assim, ninguém é maluco, né? O título é Ninguém é Maluco. E ele diz que ninguém é maluco por quê? Porque a gente não toma decisões, a decisão que às vezes você toma, eu vou pensar, cara, a Dani é maluca. Só que pra você, não é maluquice. Aquilo faz total sentido. Porque faz total sentido pra você, baseado na tua experiência de vida. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que a tomada de decisão das pessoas, de investimento inclusive, ela é baseada na experiência que as pessoas tiveram ao longo da vida delas, principalmente no início da fase adulta, na adolescência, início da fase adulta, em relação ao dinheiro. Então, a experiência que elas tiveram, o momento econômico, o que elas ouviram das pessoas, isso tudo vai determinar se elas, como elas vão tomar a decisão financeira delas. Então, uma das atividades que eu faço com os meus clientes é o seguinte, por exemplo, qual que é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro? A primeira que tiver na cabeça. Tu lembra? Eu lembro perfeitamente. Meu primeiro salário eu saí e fui na Renner. E gastei. Não é o meu hábito, mas naquela foi a primeira vez que eu tinha dinheiro. Então, eu trabalhei, meu primeiro salário, eu precisava de roupa, eu fui lá e comprei roupa. O salário inteiro, não sobrou R$1. Como você se sentiu? Péssima, né? Porque não era isso que eu queria fazer. Tá vendo? Não era isso. É a mesma coisa que você repete agora. É essa a ideia. É claro que isso foi com 17 anos, sim, né? Então, foi o primeiro salário, tu disse, tá, agora o próximo eu não posso fazer isso. Então, pro próximo, eu tenho que ter uma estrutura diferente. Tudo bem, as roupas que eu comprei naquele momento, eu usei pelo ano seguinte no trabalho, funcionou, porque era necessário. Mas não é uma coisa que eu precisava ter feito daquela forma. A gente poderia ter
E aí é conhecimento. Com 17 anos, se você não foi instruído a isso, você não sabe. Exatamente. E aí o que vai mandar é o ambiente onde você está, o que você ouviu das pessoas que estavam ao seu redor, e como que você percebe isso. E aí no próprio livro ele traz um exemplo sobre as pessoas que cresceram, isso nos Estados Unidos, as pessoas que cresceram na época em que a Bolsa dos Estados Unidos, as pessoas só perderam dinheiro, que foi na década de 50, 60, né? Versus as pessoas que cresceram na década de 80 e 90, onde a Bolsa dos Estados Unidos ela subiu. Tava Então, estourando, para as pessoas da década de 50 e 60, não valia a pena. investir na Bolsa era cassino e perder de queimar dinheiro. Se você perguntasse para qualquer uma delas. Agora, se você perguntar para as pessoas da década de 80, 90, elas vão falar, cara, isso aqui é uma mina de dinheiro. Então, a forma como a gente toma decisão em relação aos gastos e aos investimentos, elas estão muito relacionadas ao nosso histórico de vida que está registrado no nosso sistema límbico.